Hoje eu quero te explicar por que que eu decidi fazer yoga e nenhuma outra atividade e te dar alguma orientação, alguma luz para você decidir por conta própria se você deveria tomar essa mesma decisão ou não. Por que que eu estou fazendo esse vídeo hoje? Todas as vezes que eu falo alguma coisa, publico alguma coisa que fala sobre esse paralelo entre yoga e academia, aparece alguém do mundo fitness extremamente ofendido com essa postagem. É padrão, sempre acontece. E assim, eu vejo. A minha percepção é que existe hoje uma, uma seita da academia. Assim, é quase que obrigatório você ter academia. Se você não cultuar a academia, você tá errado, você é um herege, tá? A coisa é mais ou menos assim. É a percepção que eu tenho, a sensação que eu tenho do negócio. E então eu quero te dar um pouco da minha visão, da minha experiência sobre isso, e espero que isso te dê um pouco de luz também para você tomar a sua decisão. Primeiro ponto é usar o yoga como atividade física. É possível você usar o yoga como uma atividade física? Para mim esse é o ponto mais delicado, porque eu acredito que você fazer yoga como se fosse uma ginástica é um baita de um desperdício do yoga e do seu tempo. Por que que eu acho isso? Primeiro, o yoga é uma filosofia prática e ele tem objetivos e efeitos profundos no seu organismo, na sua mente, nas suas emoções, até mesmo uma capacidade de transformar o seu comportamento, sua forma de ser. Então, pegar isso e fazer como atividade física seria um baita de um desperdício de uma ferramenta que faz algo muito mais profundo por você. Ou que pelo menos pode fazer algo muito mais profundo por você. E segundo, o yoga, no que diz respeito a ser uma atividade física, sejamos francos e transparentes, concedendo os benefícios e limitações que o yoga tem. Eu sinto que o yoga é uma ferramenta menos eficiente do que uma academia, por exemplo, no que diz respeito a simplesmente aspecto físico, esculpir o corpo, ganhar músculos e etc. Dito esses dois pontos, vamos entender um pouco melhor cada um deles. Ou melhor, vamos entender a minha experiência com eles. Quando eu comecei no yoga em 2010, hoje eu falo que eu acho um desperdício de tempo você usar o yoga como atividade física, e eu falo isso porque eu já fiz isso durante muitos anos, tá? Então, entenda, eu não falo isso porque eu vi num livro, eu não falo isso porque eu vi uma pesquisa dizendo que é assim. Eu falo isso porque eu vivi isso por muitos anos. Por 9 anos, eu pratiquei yoga como se fosse uma atividade física. Por mais que eu estivesse em uma escola de yoga séria, por mais que eu tivesse feito formação de yoga, por mais que eu tivesse me tornado instrutor, que eu estivesse dando aulas, que eu estivesse fazendo cursos, por mais que tudo isso acontecesse, na hora de sentar e praticar, de fazer o meu yoga, eu fazia atividade física. Era visivelmente como eu usava a coisa. Não que eu tivesse consciência disso, tá? Mas era o que eu estava fazendo. Então, em 2010, quando eu comecei a praticar, eu literalmente substituí a academia pelo yoga, fazendo uma pausa ali intermediária no Pilates. Saí da academia, fui pro Pilates, saí do Pilates, fui pro yoga. Sempre pensando em físico. Saúde, não vou nem dizer que era saúde, era mais uma estética mesmo, tá? Mas eu tava de saco cheio da academia, achei que tava sem graça o treino, repetitivo, monótono. Tava morando numa cidade nova, onde eu morava, eu treinava com um monte de amigos e tal, então virava uma atividade social, era divertido. No que eu mudei para uma cidade nova, não conhecia ninguém, treinar ficou chato. Fui pro Pilates, gostei, descobri o yoga, fui pro yoga, gostei mais e lá eu fiquei. Então, quando eu entrei, eu queria simplesmente o aspecto físico. E durante esses 9 anos, talvez um pouco menos, não tenho a data com precisão agora, mas pelo menos uns 8 anos aí, o yoga foi a minha única atividade e o meu objetivo com ele era físico. Então, eu somente praticava yoga
E eu fazia isso como uma atividade física. Foi bom? Se eu fosse comparar o efeito físico, o efeito estético entre, sei lá, se eu fosse fazer uma bioimpedância e avaliar com um nutricionista, com um treinador, com um personal, não sei, provavelmente ele me diria que o resultado foi muito melhor malhando do que praticando yoga, tá? Praticando yoga, eu era mais magro, eu tinha menos massa muscular e possivelmente, eu nunca fiz isso, tá? Mas possivelmente eu tivesse um percentual de gordura mais alto do que eu tinha na academia. Entenda, eu não tinha um percentual de gordura alto, eu não estava gordo, mas provavelmente era um percentual de gordura mais alto do que eu tinha na academia. Então, o yoga ele tem algumas limitações quando você pensa nele como atividade física. Ele não vai te dar um grande volume muscular, mas ele vai te dar um tônus muscular que a academia não te dá. Ele te dá uma firmeza nos músculos que só a permanência te confere isso. E quando a gente vai para o yoga, a gente está falando de permanências assim, absurdas, né? A isometria na academia é 30 segundos, 1 minuto. Tu vai fazer permanência na posição no yoga, você faz 2 minutos, 3, 4, 5, 10. É possível, tá? É possível chegar nesse nível. Então, assim, as permanências no yoga elas são muito mais longas e elas são nas mais variadas posições. Não é restrito a fazer prancha, por exemplo. Tudo no yoga você vai fazer com isometria. Então você tem um estímulo de músculos profundos, de tonificação desses músculos muito grande. Então você tem uma musculatura muito mais firme, muito mais enrijecida. E quando a gente fala em músculos profundos tonificados, a gente está falando exatamente dos músculos que protegem as suas articulações, por exemplo. Então, perceba, qual que é melhor? Não sei, mas são diferentes, muito diferentes. Onde um atua, o outro não atua. E qual que é melhor para a sua vida? Aí é uma decisão que você tem que tomar. Eu tomei a minha. E hoje em dia, aí o que eu vou falar agora é uma opinião pessoal, tá? Hoje em dia, existe uma necessidade grande, uma conversa grande de que você tem que ter massa muscular para envelhecer saudável. Gente, opinião pessoal aqui, com um pouco de conhecimento técnico. Quanto mais músculos você tem, maior é o seu metabolismo, certo? Essa é a ciência do emagrecimento. Eu persegui esse aumento de massa muscular durante anos da minha vida. Quanto mais músculo você tem, maior é o seu metabolismo. Sabe o que isso quer dizer na prática? Que você gasta mais caloria. Se você está gastando mais caloria, você é um organismo mais caro para se manter vivo, tá? Metabolismo basal, esse número do metabolismo basal, é o quanto de calorias seu corpo gasta para existir, para dormir, para ficar sentado aqui olhando para a parede. Você realmente acha que ter um organismo que é caríssimo para funcionar é saudável? Você realmente acha que isso vai fazer você viver mais tempo e melhor? Quem que você acha que vive mais tempo? O beija-flor, que tem mais de 1000 batimentos por minuto, não sei se é esse número, tá? Mas é um absurdo. Ou a preguiça, que bate, sei lá, 10 vezes por minuto. Números aleatórios, ok? Mas eu quero que você entenda o seguinte. Quando o organismo funciona com menor gasto energético, ele tende a viver mais tempo. Ele tende a durar mais tempo, ele tende a se desgastar menos. Vou repetir, é opinião pessoal. Sei lá se tem pesquisa sobre isso. Deve ter, mas é minha opinião pessoal. Eu não acredito que um cara bodybuilder gigante, cheio de massa muscular aí, tem um potencial de viver mais anos do que uma pessoa que é magra, considerando, obviamente, que os dois sejam ativos, que os dois se alimentem bem, que os dois tenham um estilo de vida saudável, tá? Acho que isso é essencial, isso é o mínimo. Então, eu realmente acredito que, em termos de saúde no longo prazo, o yoga vai me entregar mais. É o que eu acredito. E é por isso que eu escolhi praticar yoga. No meu círculo próximo, eu vejo muito mais pessoas que são mais magras, mais finas e mais esbeltas, vivendo mais tempo e com independência, com funcionalidade, com capacidade de fazer as coisas sozinho por si mesmo, do que eu vejo pessoas ou acima do peso ou muito musculosas, que são muito grandes. Por quê? O corpo se desgasta mais, tá? É a minha percepção. Aí, se você entra na onda do...
como é que é o nome? Tem um nome bonito para isso agora. Reposição hormonal. O médico mandou a reposição hormonal. Na minha época isso se chamava bomba. E aí o cara faz uso disso durante a vida inteira e aí realmente fica lá com um shape lindo, maravilhoso durante muitos e muitos anos. A que custo? Não sei. Não sei se isso vale a pena. Não é um caminho que eu quero para mim, tá? Então, no que diz respeito ao yoga ser utilizado como atividade física, eu acho que ele tem esses pontos positivos e essas limitações. Eu, que hoje quero uma atividade física que me dê qualidade de vida, funcionalidade corporal e longevidade, o yoga me parece uma alternativa mais interessante. Segundo ponto, o yoga compete com a academia. E isso aqui é exatamente o contrário do que o pessoal fitness lá que fica indignado comigo nos meus posts fala. O que acontece? Essas pessoas dizem assim, não tem nada a ver, yoga e academia se complementam. É verdade, se você pensar do ponto de vista físico, eu falei, né? Um fortalece um tipo de músculo, de um jeito, uma fibra muscular e outro outra. Realmente, pensando do aspecto físico, os dois se complementam. Agora, se você lembrar que o yoga é algo muito mais profundo, aí a coisa começa a mudar de figura. Pois é, o yoga trabalha o quê? Corpo, emoção, mente, equilíbrio emocional, concentração, foco, enfim, 1 milhão de coisas. Então, obviamente, eu devo fazer as duas coisas. Isso só faz sentido, essa necessidade de fazer as duas coisas, só faz sentido se você pegar o yoga como um exercíciozinho água com açúcar, tá? Geralmente, vou partir de uma base preconceituosa, vou fazer uma imaginação aqui na minha cabeça. Essas pessoas que veem yoga e academia como coisas complementares, eu imagino que elas não estão praticando yoga de fato com profundidade. Vou te explicar o que isso quer dizer, na minha opinião. O cara que pratica yoga 20 minutos por dia, e esse cara era eu, ele vai lá e vai fazer um monte de asana, um monte de posição difícil, muita força, vai suar, vai cansar, vai tomar um banho e vai dormir. Tipo, foi um hit, entendeu? O yoga foi super intenso, suei todo, nossa, foi legal, mas como eu sinto bem, respiração estimulou, papapá. Isso não é uma prática profunda de yoga. Na minha visão, quando você pensa em profundidade de prática de yoga, você precisa prolongar o seu tempo de prática. Tendo isso em vista, qualquer pessoa que pratique 20 minutos, 30 minutos de yoga por dia é um iniciante. É o que eu penso. Por quê? Se o yoga visa a parada dos pensamentos, visa a expansão de consciência e para isso busca uma perfeita estabilidade do seu corpo físico, das suas emoções, dos seus pensamentos, você não vai alcançar isso fazendo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos por dia. Você precisa dar tempo para a coisa. Você está treinando a sua mente para ela ser focada e concentrada. Para quem está começando, faz sentido parar tudo e focar e concentrar durante 30 minutos. Vai ser até difícil, talvez, no começo. Talvez tenha que começar com 10, e tá tudo bem. Mas depois de um tempo praticando, depois que você consegue ficar focado e concentrado por 30 minutos na sua prática, você precisa ir além. Uma prática, para você ter uma ideia, hoje eu pego meus alunos ali iniciantes, tá? E eu vou construindo gradativamente uma aula com eles, onde eles vão chegar a ficar 40 minutos fazendo técnicas corporais, com permanência, com olhos fechados, com introspecção, com concentração. Isso é o caminho para você fazer uma prática de yoga realmente avançada. E perceba, se você for ficar ali 40 minutos fazendo técnicas corporais, se você for ficar ali fazendo 15 minutos de meditação, 30 minutos de técnica respiratória, caraca, começou a ficar grande o tempo, né? Parece muito tempo de prática de yoga, não parece? De fato, porra, 1 hora e meia, 2 horas praticando yoga todo dia é coisa pra caramba. Mas se você fosse pra academia, tu sai de casa, você pega o trânsito, você dirige até lá, você estaciona, você entra na academia, você treina, você encontra o professor, você encontra algum amigo, algum colega, bate um papo, para lá, volta. Você também vai demorar 1 hora e meia. Só que 1 hora e meia
um pouco mais disperso, né? No yoga vai ter que ser 1h30 focado. Então o tempo que você gasta aqui e lá são bem parecidos, desde que você esteja praticando yoga com profundidade, não seja a prática de 20 minutos. Então vai ser parecido. Diante disto, você tem uma competição, porque quando eu parei de ir para a academia, quando eu parei de malhar, quando eu parei de fazer corrida, quando eu parei de fazer jiu-jitsu e foquei somente em praticar yoga, não era difícil praticar 1h30 de yoga, 2 horas de yoga por dia. Agora, quando eu estava fazendo essas outras atividades e praticando yoga, realmente ficava difícil fazer tanto tempo de yoga todo dia. Então, quando eu digo que essas duas modalidades competem entre si, o primeiro ponto é tempo. A gente tem tempo limitado, gente. Se você tem tempo para fazer tudo assim, tranquilo, sossegado, porra, ou você não está trabalhando ou você não tem filho, das duas uma. No meu caso, que estou trabalhando e tenho filho, não tenho esse tempo não tenho essa disponibilidade, tá? Inclusive, nisso aqui a gente começa a entrar na resposta da pergunta desse vídeo. Por que eu decidi fazer yoga e nada mais? Esse é um dos principais pontos. Tempo. Gosto da academia? Deixei de gostar, mas já gostei no passado. Gosto de fazer aula de guitarra? Porra, adorava. Gosto de treinar jiu-jitsu? Amo. Tenho vontade de voltar um dia. Só que hoje eu não tenho tempo. Uma aula de jiu-jitsu é 1 hora de aula, mais ir, mais voltar, mais tomar banho. Cara, toma 1h30, 2 horas do seu dia. Depende do trânsito. Então, é muito tempo. Se você tem tempo corrido, se você tem uma rotina corrida, se você tem filhos, se você trabalha em home office, tem que dividir os cuidados do filho com a sua esposa, rapaz, não tem essa disponibilidade toda. A menos que abandonasse o yoga. Ok, eu conseguiria. Então percebe? Quando a gente pensa em tempo, yoga e academia competem entre si. Yoga e outras modalidades competem entre si, porque nós somos um só e nosso tempo é escasso. Além desse aspecto, quando eu vejo pessoas que dividem a sua atenção entre musculação e yoga, geralmente existe essa superficialidade na prática de yoga. E quem pratica musculação com esse objetivo de ganhar massa, de ficar forte, acelerar o metabolismo, etc., esse mundo fitness de uma forma geral, quem faz isso geralmente tende a ficar mais encurtado. Aconteceu comigo inclusive quando eu corria. Fui começar a correr sério, cara, comecei a encurtar sinistramente a musculatura posterior da perna, da coxa, do quadril. Encurta, porque esforço repetitivo, vai fazer o quê? Faz parte daquele esporte. E quando você tem esse encurtamento, você vai praticar yoga e você começa a ter, digamos, você começa a prejudicar algumas posições, inclusive a posição sentada, de pernas cruzadas, que é tão importante para você fazer meditação, respiração, fica mais difícil. Então, assim, se você quiser praticar yoga com profundidade, na hora que você faz academia, vai atrapalhar na sua prática de yoga, tá? Ah, não, mas eu faço só um pouquinho. Você vai ter que praticar mais yoga para compensar. Aí a gente entra no problema de tempo. Percebe? As coisas competem entre si. Claro, depende do seu objetivo. Pô, André, mas eu quero fazer yoga só para ter um relax, só para ficar bem emocionalmente. Beleza, você vai praticar yoga mais de leve, tá tudo bem. Não tem nenhum problema você fazer isso. Mas eu estou te contando o porquê da minha decisão. Então, para praticar yoga com profundidade, a academia começa a te atrapalhar. No yoga você tem todo um processo de desacelerar o envelhecimento do corpo, desacelerar o metabolismo, aumentar a consciência, reduzir o ritmo respiratório. Toda a prática do yoga vai nessa direção. E toda a ideia de aumentar o metabolismo, crescer massa muscular, aumentar a queima basal, vai na ideia oposta, entende? Quando a gente pensa em yoga e musculação. Esse mundo fitness em geral, estou falando de musculação pela atividade, mas o mundo fitness em geral vai em direções diametralmente opostas. É por isso que eu tomei a decisão que eu tomei, porque para mim o yoga é mais importante. E a gente entra no terceiro ponto, que é a otimização do yoga em relação ao tempo que eu tenho. O que acontece? Quando eu ia lá fazer meu jiu-jitsu, fazer minha musculação, fazer minha corrida,
e eu cheguei a correr 10, 12, 15 quilômetros do treino durante as semanas, quando você faz esse nível de atividade, o que acontece? Você gastou 1 hora ali só fazendo um exercício físico. 1 hora, 1 hora e meia, somente fazendo uma atividade física. E ponto. Ah não, mas deu um relax mental. Legal. Mas você estressou seu corpo, você cansou o seu corpo, você vai ter que descansar. Talvez, dependendo da intensidade da atividade, você não vai conseguir render tanto no trabalho. Eu lembro que sexta-feira, no jiu-jitsu, era o dia de treino de rola, né? Era muito mais rola. Quase não tinha treino de posição, era só o combate ali do jiu-jitsu, né? Pra quem não conhece, que é o rola. Cara, aquele dia não precisava pra nada, assim. Eu treinava no meio da manhã, quando eu voltava pra casa, tomava banho e ficava acabado. Era difícil concentrar, era difícil trabalhar, era difícil fazer qualquer coisa, assim. O corpo estava totalmente fadigado. Então, dependendo do nível de intensidade que você coloca numa atividade física, você fica nesse estado de desgaste. Por outro lado, quando você pratica yoga, seja por 1 hora, por 1 hora e meia, com profundidade, com foco, com atenção, respiração, corpo físico, meditação, enfim, todas as técnicas que o yoga pode englobar, você faz isso tudo por 1 hora e meia, você termina renovado, num estado de paz, de foco, de concentração, assim, absurdo. Você faz o que você precisar fazer. Você tem energia, você tem disposição, você tem concentração. Geralmente você não vai nem precisar sair correndo para tomar um banho porque tá todo suado. Não, você termina bem. Principalmente se você praticar no ar-condicionado. Então você termina bem para fazer qualquer coisa que for. Então, eu dedico a mesma 1 hora e meia que eu dedicava para ir para o jiu-jitsu, para ir para uma academia, para ir para uma outra atividade, e eu tenho um benefício físico, emocional e mental. Eu termino energizado, disposto, pronto para fazer qualquer coisa no meu dia. Enquanto que quando eu fazia essas outras atividades, muitas vezes eu estava esgotado. Precisava tomar um banho, precisava dar uma descansada, precisava dar uma recuperada, fazer uma alimentação específica para repor energia, para ficar melhor, para começar a existir de novo e aí tentar ter o restante do dia que eu precisava ter. Então, eu não sei se é assim com todo mundo, mas comigo era assim, acontecia muitas vezes assim, porque eu treinava com intensidade, eu treinava para valer. Às vezes você treina mais leve, você não tem esse problema, mas eu tinha. Então, esse acho que é o segundo fator mais importante que me fez escolher fazer o yoga, somente o yoga, que é a otimização de tempo que o yoga te proporciona. Você consegue um benefício muito integral para corpo, emoção e mente, dedicando o mesmo tempo que você dedicaria somente para fazer uma atividade física, somente para fazer o exercício. Então, diria que os dois fatores que mais impactaram a minha decisão de fazer yoga e nada mais foram tempo, virei pai, e a verdade é que tem aí 1 ano e 3 meses, a idade do meu filho, né? Deve ter um pouquinho mais, 1 ano e meio que eu abandonei as outras atividades e passei a só praticar yoga porque o tempo se tornou mais escasso. E segundo, esse tempo dedicado a yoga, ele é melhor aproveitado, na minha percepção, do que se eu estivesse fazendo outra modalidade que seria estritamente para o meu bem-estar físico, para atividade física, para queima calórica e etc. Então, além desses dois pontos, entra o terceiro fator, que é o yoga como uma atividade física, ele tem suas limitações, mas ao meu ver, no longo prazo, em termos de saúde e longevidade, eu estou fazendo algo que vai ser melhor para mim. É uma opinião. Não sei se eu estou certo ou se eu estou errado. Só vou saber te dizer isso daqui a uns 50 anos. E espero que isso abra sua mente para pensar um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensa. Eu acho que esse meu pensamento é um pouco diferente. Então abra sua mente e você faça a sua reflexão pessoal. O que você acha interessante ou não. Mas vale reforçar. Não é que eu desgoste das outras modalidades, não é que eu desgoste da academia, ou que eu acho que está errado a academia, ou que está errado o jiu-jitsu, nada disso. Gosto de tudo. Gosto de tudo isso. Mas dentro do meu estilo de vida, do meu escasso tempo e do que eu busco como ideal de vida, de bem-estar, de leveza, de longevidade, o yoga fez mais sentido. Dentro do meu pouco tempo disponível, eu acabei decidindo focar somente a minha atenção, o meu tempo em fazer essa atividade. Espero que faça sentido para você, espero que te ajude a tomar uma decisão consciente
de fazer as atividades do seu dia a dia, e se você quiser fazer yoga, que você entenda se você quer fazer ele de boa ou com profundidade. E se você quiser praticar comigo, vai ter o link aqui da comunidade Sattva na descrição desse vídeo. Por hoje é isso, fique à vontade para deixar respeitosamente o seu comentário aqui embaixo, sua opinião sobre tudo isso que eu comentei. Se inscreva no canal, deixe o seu like e a gente se vê numa próxima. Até lá!